Bom dia, queridas crianças. Hoje nós agora damos continuidade, né? Iniciando hoje o nosso dia, né? Com o nosso livrinho de ciências, certo? Nós vamos hoje abordar o conteúdo sobre a poluição do solo. O solo, né? O chão, a terra na qual nós pisamos, tá certo? Então vamos lá, acompanhando quantia direitinho. Nós temos aí, a poluição do solo, ela ocorre pela contaminação através das substâncias capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural. Então, a contaminação, né, através dessas substâncias, tudo que a gente vai colocando, né, vai o quê? Vai poluindo, né, o solo. As consequências, vamos ver aí quantas as consequências da poluição do solo. O que isso vai trazer, né, para o solo? Quais são as consequências? Vamos lá acompanhando. A esterilização, quer dizer, tornar o solo improdutivo, né? Se ele está poluído. A contaminação do solo, certo? Vai ficar contaminado. A diminuição da flora e da fauna. Da flora é a vegetação, tá certo? Vai ter uma diminuição muito grande por conta da contaminação. E também da fauna dos animais, né? Porque se a vegetação vai entrar em processo, né, até de extinção, os animais da mesma forma, porque eles precisam das plantas, né? Nós temos a contaminação também, gente, das águas subterrâneas, né, das águas que ficam aqui abaixo, né, do nosso solo. Então, muito importante. Temos a morte de seres, né, que vivem e se alimentam do solo também, né? Dentre muitas outras consequências, né, que nós temos devido à poluição do solo, tá certo? Então, aí foi colocado algumas, né, que o nosso livro destacou, mas tem várias outras consequências. Depois nós temos o homem é o grande responsável pela poluição do solo, tá certo, gente? Então, é o local onde nós construímos as nossas moradias, onde nós vivemos, né, no solo, mas infelizmente nós somos, né, o grande responsável por esta poluição. As principais causas da poluição do solo são, nós temos aí, primeiro, o acúmulo de lixo, como nós estamos observando nessas duas imagens. O lixo, existem vários tipos de lixo que nós vamos já ver mais na frente. O acúmulo de lixo da nossa própria residência, o lixo doméstico, por exemplo, né? Você pode estar vendo aí os lixos que mesmo às vezes os caminhões da limpeza pública, né? Os carros que fazem a limpeza pública recolhem mesmo assim, às vezes não tem um destino como deveria ter. Infelizmente, na grande maioria das vezes, nas cidades, na nossa, por exemplo, os lixos são jogados, né? Em terrenos aí a céu aberto, sem nenhum cuidado, tá certo? Trazendo muitos sérios prejuízos, né, danos ao solo, né, e à saúde também das pessoas que passam por ali. Nós que somos aqui, por exemplo, nós sabemos que o lixão aqui da nossa cidade, ele fica logo próximo ali, logo depois do bairro Forquilha, e a gente, quando tem a necessidade de passar por aquele local, a gente sente um grande mau cheiro, certo? Muitos animais por lá soltos, né? No lixão, certo? Então, muitos urubus, porque tem muita carniça, muita coisa podre, o lixo é todo, não tem reciclagem, é todo misturado, certo? Não tem a coleta seletiva. Então, primeiro aí, as principais causas, nós temos o acúmulo de lixo. Em segundo, nós temos aí o uso de agrotóxicos nas plantações, como vocês estão vendo. O uso de agrotóxicos nas plantações, ele pode ser colocado veneno, agrotóxico, como nós vimos no conteúdo anterior. O veneno, ele pode ser colocado pelo homem, pelo agricultor, como você está observando aí, como ele também pode ser colocado nas grandes plantações. É impossível, né, o homem conseguir colocar, então eles utilizam, como vocês estão vendo aí, de equipamentos bem mais modernos, por exemplo, o avião, meio de transporte aí aéreo, que está o quê? Colocando, né, veneno. Logo em seguida, então nós temos aí agora o saneamento básico. O que é saneamento básico? É o conjunto de medidas adotadas
em uma determinada região que visa proporcionar uma situação de higiene para todos os habitantes. Quando se fala, gente, saneamento básico, são as medidas necessárias e indispensáveis à nossa vida, né? Nós, seres humanos em sociedade, certo? Porque a questão higiênica é higiene, certo? A higiene. Aí nós temos aí o tratamento de água, todos nós devemos ter, né? É importante que todos nós tenhamos realmente um tratamento de água, né? Para que essa água, ao ser colocada, ao vir para nossas casas, ela venha realmente de uma estação de tratamento, para que chegue na nossa casa para ser apenas o quê? Filtrada, né? Fervida. Depois nós temos a canalização e tratamento de esgoto. Não é para os esgotos serem jogados a céu aberto aí no meio da rua, não. Para a gente tá passando, tá pisando, as crianças, certo? Porque assim nós vamos contrair doenças. A limpeza pública, é importante que nós pegamos o lixo da nossa casa e colocamos no caminhão do lixo, como você pode estar observando aí a imagem, né? Realizada pela limpeza pública. Sacolas plásticas amarradas, correto? Depois nós temos, né, limpeza pública e coleta do lixo, né? E nós, como nós seres humanos, devemos nos conscientizarmos e evitar, né, de estar jogando sacolas plásticas, palito de picolé, garrafas de refrigerante, seja o que for, restante de lanche no meio da rua. Mas procurar o quê? Um lixeiro mais próximo para você. É se dirigir e colocar o lixo, né? Colocar em local próprio. Aí nós temos aí, gente, essa primeira imagem aí, nós temos aí esse trator, né? A questão da canalização e tratamento da rede de esgoto. Nós temos que viver, né, em um local assim, onde tenha calçamento, que tenha o esgoto não seja colocado a céu aberto, como você inclusive está vendo aí nesta imagem em cima do caminhão da limpeza pública, né? Próximo à casa das pessoas, córregos cheios de lixo, tá certo? Isso aí vai contrair muitas doenças para a população. É errado, certo? A tia colocou essa primeira imagem aí para retratar, representar, né, a vida de muitos dos brasileiros que vivem assim, sem um tratamento de água adequado, sem a canalização e tratamento de rede de esgoto, sem limpeza pública. Algumas cidades, alguns bairros, às vezes o caminhão da limpeza pública, como a gente vê nessa segunda imagem, ele não passa, certo? Em todas as ruas de todos os bairros, as pessoas têm que jogam lixo no meio da rua. Falta de conscientização também da população, né? Queimam lixo, um problema também que traz que muitos fazem e que traz sérios problemas à nossa saúde, certo? A queima do lixo é muito errado, isso não é legal, não é correto a gente realizar esse processo com o lixo. Então, observem direitinho aí as imagens, certo? Depois nós temos, é necessário colocar o lixo em recipientes adequados e bem tampados. E caso não se tenha onde depositar, deve-se enterrá-lo, tá certo, gente? Então vejam aí direitinho. O lixo, para que o caminhão do lixo possa recolher na frente da nossa residência, é importante que estejam em recipientes adequados, amarrados, se for em sacos plásticos. E não queimar, mas sim enterrá-lo. Depois nós temos aí embaixo, é interessante vocês observarem, né, a coleta seletiva do lixo. Infelizmente, na nossa cidade nós não temos ainda, né, mas vamos acreditar que um dia possamos ter essa coleta seletiva de forma correta. Se a coleta de lixo fosse feita assim em todas as cidades, com certeza haveria já uma grande diminuição, né, na produção de lixo, porque teria como haver uma reciclagem, né? Se o lixo fosse assim separado, era melhor para trabalhar, né, com o processo de reciclagem, de reaproveitamento, né, de embalagens, de reaproveitamento do lixo. Nós temos aí, vamos prestar atenção, a cozinha verde é para quê? Era vidros, né? Já pensou se na nossa casa nós fizéssemos essa coleta seletiva, se a gente fizesse essa seleção do lixo, né? O verde, não esqueçam, é para colocar vidros. Nós temos o vermelho, é o que? Plásticos, observem aí direitinho. Nós temos aí o amarelo para metal, o azul para papel e temos o não reciclado, certo? Nós temos aí
Então, observem direitinho a cor, certo? Então, evitando o desperdício. O lixo continua existindo, mesmo depois que jogamos na lixeira. Continua sendo lixo. Não há como não produzir lixo, mas podemos diminuir a produção. É importante. Nós sabemos que estamos o tempo todo dentro das nossas residências, né? Em qualquer lugar que estejamos, produzindo lixo. É um lanche que você compra, precisa jogar aquele copo descartável fora. Na nossa casa, né, tudo vem embalado. No momento que você pega o açúcar para colocar no depósito, aquela embalagem ali é um lixo, correto? Então, e como a gente deve fazer isso? Como devemos fazer para evitar? Nós temos 2 pontos destacados no nosso livro. O primeiro foi reduzindo o desperdício, certo? Evitar ficar desperdiçando, jogando tudo fora. Reutilizando sempre que possível, é importante reutilizar, e separando os materiais recicláveis para a coleta seletiva. Então, iremos reduzir, né? Evitar esse desperdício de lixo. Aí nós temos aí embaixo essa imagem, né? O lixo, quando ele é separado corretamente em alguns lugares, fica melhor para as pessoas reutilizar novamente aquelas embalagens, correto? Aí depois o outro ponto é como nós vamos evitar o desperdício. O papel, o plástico, o metal e o vidro, eles podem ser transformados pelas indústrias e reutilizados no preparo de novos produtos, né? É a reciclagem, correto? Depois nós temos abaixo os tipos de lixo. Nós temos o lixo orgânico primeiro. Vamos lá acompanhando com a tia o lixo orgânico. O que é o lixo orgânico? São os que podem ser transformados pelas indústrias, olha, e reutilizados no preparo de novos produtos. Exemplo, nós temos, acabamos de falar anteriormente aí, ó, papel, o plástico, o metal, o vidro, são produtos que eles podem serem reutilizados. Por exemplo, nós sabemos que o plástico, né, a garrafa de refrigerante, muitas pessoas fazem reciclagens, colocando enfeites, né? Colocando em jarros em seus jardins, fica belíssimo. O pneu de carro, muito utilizado pelas pessoas em jardins, em ornamentação de jardins, né? Nós temos aí abaixo, meus amores, exemplos de lixos inorgânicos. São os lixos que podem ser transformados, né? Reutilizados. Latas, metal, papel, plástico, correto? Na segunda imagem você vê aí tudo misturado, aí fica bem difícil para as pessoas que são catadoras de lixo, por exemplo, que querem reciclar, que querem reutilizar essas embalagens, né? Vender. É uma fonte de renda para muitas pessoas em algumas cidades do nosso Brasil, é uma fonte de renda. As pessoas que vivem lixões, catando lixo, olha aí a forma. Aí abaixo nós temos o lixo orgânico. O lixo orgânico ele pode ser usado como adubo. Orgânico é lembrar, gente, dos restos de alimentos, folhas secas, cascas de frutas, cascas de verduras. É muito importante que esses restos, né, de casca de fruta, de verduras, quando a gente for fazer a salada, se nós nos conscientizarmos de separar e logo depois colocando nos jarros da nossa casa, em algum local, e ele vai se transformando em adubo, correto? É o adubo mais adequado, né, para a vegetação, para o plantio de legumes, de verduras. É ótimo este tipo de adubo, certo? Que vem do lixo orgânico. Na primeira imagem você pode ver que já tem aí um adubo, né, um estrumo, como a gente conhecia antigamente. E aí logo a pessoa está colocando aí, ó, tudo que ela utilizou na casa dela para fazer a alimentação, o restante, né, das verduras, dos legumes, pode colocando aí, vai aguando, né, vai regando todo dia e ali ele vai se tornar um adubo excelente para o cultivo, certo, de verduras. Aí temos aí na segunda imagem também, né, folhas secas, tudo isso é exemplo de lixo orgânico. Em seguida nós temos o lixo tóxico. Lixo tóxico, isso mesmo. São aqueles que apresentam algum grau de toxicidade e oferecem riscos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Exemplos, nós temos pilhas, baterias, tintas, certo, gente? É um lixo tóxico. Esse lixo que é muito utilizado, por exemplo, as pilhas que a gente coloca no controle da nossa casa, da televisão, né, do som.
Essas pilhas, elas são exemplos de lixo tóxico. Ter bastante cuidado. Celular, bateria de celular, por isso que não é legal a gente manusear certos eletrônicos, eles ligados, né, em tomada enquanto carrega, porque, né, tem muitos produtos tóxicos. Logo abaixo nós temos o lixo altamente tóxico. Então, muita atenção. Lixo que contém urânio e outros metais pesados. Ele é produzido por atividades que envolvam elementos radioativos, como indústrias nucleares, serviços de saúde, por exemplo, lixo hospitalar. Então, um grande destaque aí, tem outros exemplos. Um grande destaque no lixo altamente tóxico são o das usinas nucleares e serviços de saúde, o hospital, certo, gente? Os hospitais, o lixo chamado lixo hospitalar. Você pode estar observando aí na primeira imagem o lixo hospitalar. Aí nós temos aí a segunda imagem, o lixo altamente tóxico. Nós temos aí o exemplo de lixo altamente tóxico, não esqueçam, o lixo nuclear e o lixo hospitalar. Esses dois tipos de lixo, eles precisam receber um tratamento especial. Muita atenção. O lixo altamente tóxico, ele deve ser isolado, enquanto o lixo, né, hospitalar, ele deve ser incinerado. Então, observem aí direitinho, correto? Depois nós temos aí a coleta seletiva, não esqueçam, reciclar é respeitar o meio ambiente e também a nossa saúde. O vermelho representando, não esqueçam, é para ser colocado só plásticos. O azul é para ser colocado papel. O amarelo, metal, não esqueçam. O verde é para ser colocado vidro. E o marrom é para ser colocado orgânico, né? Lixo orgânico, não esqueçam. Aí embaixo é isso, todos nós colaborarmos, né? Devemos colaborarmos para manter, né, o nosso planeta, né, de forma saudável, né? Então, reciclar é respeitar. Então, agora vocês são convidados a pegar o livro de ciências, esse conteúdo está lá. Vamos reler a página 103 a 105. E em seguida vamos fazer a atividadezinha pequena, tá certo? Somente página 106.